Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Em ritmo de Natal, já como estamos aqui no mês de dezembro, convido cada um de vocês para assistir basicamente, a nossa penúltima aula de História. Aí vocês vão colocar no capítulo 9, na página 214, e vamos estudar até a página 227. Apresentando aqui para vocês um panorama, né, sobre os motivos, as causas, como se deu o desenvolvimento, mas também as consequências da abolição da escravatura. Professor, teve consequências, de certo modo? Sim, sobretudo a questão econômica. Por outro lado, deixo claro para vocês que houve, na verdade, um processo de conquista e liberdade, porque os povos negros, sobretudo os escravizados, posteriormente à abolição da escravatura, enquanto legislação, enquanto teoria, de uma brecha, uma oportunidade aí para ganharem a alforria, tá? Ganharem não, para obter a alforria. Mas vocês vão perceber na aula de hoje que, por mais que houve a abolição da escravatura, assinada lá pela Lei Áurea, né? A Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel, mas que na prática vários escravos, milhares de escravos ainda continuaram trabalhando nas senzalas e nas fazendas, ok? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos e vamos mais para uma aula de história. E aqui abaixo segue meu e-mail para que vocês possam estar tirando qualquer dúvida aí sobre os conteúdos. Para quem está chegando agora, né, quem está assistindo a partir de agora, é importante que vocês revejam os vídeos, né, se não assistirem todos os vídeos anteriores, assiste pelo menos alguns, que vai dar uma noção dos conteúdos que foram trabalhados e vai facilitar mais ainda o processo de compreensão dos conteúdos aqui discutidos, ok? E vai facilitar a vida de vocês no retorno das aulas, porque cada professor de história vai dialogar com vocês a respeito das suas experiências. Então, já como o projeto aí está na reta final, coloque aqui abaixo, né? Faça aí apresente um relato, o que vocês acharam das videoaulas, de modo geral, né? Quais eram as expectativas, se foram atendidas, enfim. Eu sei que esse modo nunca vai substituir aqui as aulas presenciais, não vai substituir, né? Mas foi uma opção, uma alternativa, e que a gente aos poucos nós estamos lidando ainda com tudo, com todas as consequências, na verdade, da pandemia. Então vamos lá? Muito bem. Então a primeira informação que eu trago para vocês é que a abolição da escravatura, ela foi efetivada no dia 13 de maio de 1888. Professor, então por que alguns falam que foi no ano de 1889? Pessoal, 1889 foi quando a República ela foi consolidada. Acaba o Império e aí consolida, né, através de um golpe, a República. Mas a abolição da escravatura ela vai ocorrer no dia 13 de maio de 1888, ok? Essa é a primeira informação, enquanto teoria. Primeiro, quais foram os motivos, as causas que levaram para o fim da escravidão? Isso é fato. As leis abolicionistas. As leis abolicionistas têm um papel preponderante e muito importante naquele contexto. Teve, na verdade. Desde a década de 1850, surgiram diversas leis, a maioria delas pressionada pelos países da Europa, que colocavam em pauta que o Brasil tinha que abolir tanto o tráfico de escravo, como também tinha que abolir a escravatura. Lembrem da aula passada que eu discuti com vocês. Os outros países já tinham abolido a escravidão. O Brasil ainda continuava com a escravidão e com a mão de obra barata. Automaticamente, os produtos que eram produzidos no Brasil eram mais baratos, porque os senhores e os fazendeiros não tinham custo com a mão de obra, já como era uma mão de obra barata, eram escravizados que trabalhavam. Já os outros países não, os outros países tinham que arcar com os custos dos trabalhadores, sobretudo a Inglaterra. É quando gira aí, cria-se um grupo
de países que pressionam que o Brasil, na verdade, erradique a escravidão. Então, em 1850, temos aqui a lei Eusébio de Queiroz, né, que vem trazer ali como reflexão, como regra, a abolição do tráfico de escravos. A lei Eusébio de Queiroz, ela é diferente da lei Áurea. A lei Áurea dá o fim, né, coloca um ponto final na abolição na escravidão. Já a lei Eusébio de Queiroz, não, pessoal. Ela vai colocar fim no tráfico de escravo. Mas isso vai ocorrer? Não. Na década de 50, pessoal, foi o período que mais traficou escravizados da África para o Brasil. Então, significa que, na prática, né, como basicamente sempre, a lei ela não foi posta, não foi fiscalizada pelas autoridades brasileiras. Em 1871, vocês vão acompanhar aqui esse quadro, viu, pessoal? Em 1871, surgiu a lei do ventre livre. Teve também a presença aqui, mais uma vez, dos países, né, da Europa, tá, que pressionavam o Brasil, mas também houve aí a participação dos movimentos sociais. É muito importante, os movimentos sociais que defendiam o fim da escravidão, né, liberdade, igualdade para todos, mas também existia uma ideologia política por trás, que com o fim da escravidão acabaria a monarquia, o império, e se colocava em questão a república. Então, por mais que existia essa tensão, essa dualidade entre existia uma lei, mas não se colocava em prática, tinha também os movimentos sociais abolicionistas. Então, a lei do ventre livre, tá, defendia que a liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir desta data. A partir do ano de 1871, o filho de escravo que nascesse a partir daquele ano deveria ser livre. Vejamos, por exemplo, uma escrava teve uma criança aos 22 anos. Se a criança nascesse a partir de 1871, baseado na lei do ventre livre, aquela criança se tornaria livre. Mas a mãe, com 22 anos, permaneceria escrava. Por quê? Porque a mãe ela não nasceu, pessoal, no ano de 1871. Mas vejamos, quem iria criar aquela criança? A grande problemática dessa lei. Quem iria criar aquela criança? A mãe escravizada. A mãe trabalhava nos serviços domésticos, trabalhava no campo, trabalhava nos cafezais, na plantação de cana-de-açúcar, tá? E como é que ela iria criar aquela criança? Então, normalmente, a criança, por mais que era livre, teoricamente, enquanto ideia, mas permanecia sob a custódia da mãe e, automaticamente, tanto a criança como a mãe permaneceria sob custódia do senhor, né, do dono das terras. Então, a escravidão, por mais que existiu essas leis, ela sempre procurava algumas estratégias e alguns meios, alguns caminhos para desdobrar a própria lei. Então, gerou uma grande polêmica na época, porque quem vai criar essas crianças? O Estado não oferecia subsídio, não oferecia suporte para essas crianças. Então, a criança ficava sob tutela da mãe, e a mãe trabalhava, e automaticamente aquela criança, devido ao convívio da mãe, iria desenvolvendo as mesmas atividades, os mesmos reflexos que a mãe fazia no seu cotidiano. Futuramente, aquela criança também se tornaria escravizada, tá? Aí vem aí, em 1885, temos a lei do sexagenário. Professor, o que significa, de certo modo, essa lei? Pessoal, é o seguinte, significa que os idosos, aliás, que o homem ou a mulher, acima dos 60 anos, deveria ser livre. Mas aí temos uma outra questão. A idade que os escravizados chegavam era de 30 a 45 anos. Eram raros os casos dos senhores ou senhoras que ultrapassavam 60 anos. Então, a lei existiu, mas não se enquadrava de acordo com a realidade brasileira, já como a questão do índice de vida era de 30 a 45 anos. Então, quando chegava aos 60, tinha ali a liberdade, porque ele entendeu que aquela mão de obra já não se produzia
mas a partir de 60 anos. Mas quem chegaria aos 60 anos? Que o índice de vida era só até os 45. Então, não gerou muito impacto. Gerou, na verdade, discussões sobre quais são as leis que o Brasil estão construindo para abolir a escravidão. A lei do ventre livre, né, que coloca aí as crianças que nasceram a partir de 1971 livres. Ok. Mas quem vai criar a criança? Aí tem a lei do sexagenário. Sim, quem chega a 60 anos? De 10 escravizados, basicamente apenas um chegava aos 60 anos. Então, 9 ficavam escravizados até os 45. Então, a reflexão é essa. As leis eram viáveis? Se enquadrava ao contexto do Brasil? A questão da sobrevivência, da vida que os escravizados tinham nos campos e nas senzalas? Essa é a ideia que eu lanço aí para vocês. E, por fim, a Lei Áurea, né, que é a abolição da escravatura. Já como vinha de uma série de leis que foram aprovadas pelo Congresso, né, pelos partidos liberais e pelos movimentos abolicionistas, pelos movimentos sociais, é quando vai surgir aí a Lei Áurea. A princesa Isabel, ela regente, né, que Dom Pedro II ele faz uma viagem e a princesa Isabel fica no império, né, cuidando ali das questões políticas, sociais e econômicas do Brasil durante um certo período. E aí o que é que ocorre? Os movimentos abolicionistas se aproveitam da viagem de Dom Pedro II, né, e que a princesa Isabel, por não ter uma certa experiência, está no poder, pressiona a princesa Isabel através de revoltas que estavam ocorrendo no Brasil, como também as próprias leis que eram ineficazes, e ela assina a Lei Áurea. Deixo claro para vocês, a princesa Isabel, ela não assinou a Lei Áurea porque ela era boazinha, porque era a princesinha, não, pessoal. Segundo a historiografia, né, como diversas fontes vêm trazer à tona essa discussão, ela assinou a Lei Áurea porque ela foi pressionada, do mesmo jeito que Dom Pedro foi pressionado. Dom Pedro II foi pressionado. Então, foi justamente as pressões, tanto dos brasileiros, como também dos africanos que estavam aqui no Brasil, dos escravizados, como dos movimentos abolicionistas, dos países europeus, foi essa tensão e esse conflito que girou em torno dela que fez, de certo modo, influenciou, de certo modo, para que ela assinasse a Lei Áurea. Então, no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea ela é assinada e automaticamente se coloca ali em questão a abolição da escravatura. Mas aí eu pergunto para vocês, pessoal, os motivos que levou à abolição da escravatura só foi a existência das diversas leis, das sequências de leis? Não. Na verdade, o Império Brasileiro já vinha uma série de decadência. Então, vejamos. A questão da escravidão, a abolição processual. Significa aqui a lei em si. Problema entre a Igreja Católica e o Estado. No período imperial, a Igreja estava associada ao Estado. O Estado tinha a religião oficial, que era o catolicismo. Porém, devido a diversos atritos e desacordos que existiram entre a Igreja Católica e o Estado, acabou rompendo essa ligação, que é quando vai se chamar o período de laicização, que é a separação da Igreja e do Estado. Hoje, o Estado, por lei, não deve ter uma religião oficial, porque estamos no período republicano. Mas no Império, a religião oficial do governo, na verdade do Estado, era justamente o catolicismo. Aí, outro motivo que vai influenciar para o fim da escravidão, o crescimento do movimento republicano. O movimento republicano defendia o fim da monarquia, o fim do império, o fim da abolição da escravatura, mas também defendia a república. Era preciso que o Brasil se reconfigurasse com novos posicionamentos políticos, com novas estruturas e novos sistemas econômicos. Dentro desse sistema econômico, os movimentos republicanos defendiam a república. Assim como a França já tinha sido consolidada a república. Então, quando acabou a república, quando acabou
ali a abolição da escravatura, né? Quando a escravidão foi abolida. Isso, de certo modo, acaba influenciando para o fim da monarquia. Porque a monarquia, ou império, como era chamados, era sustentado pela escravidão. Era a economia que sustentava toda a questão política. Então, com o fim da escravidão, acaba, um ano posteriormente, ali, o império. É quando os movimentos republicanos se aproveitam da situação e passam a propagar nos meios de comunicação a necessidade de se colocar um novo sistema político, que é a república. Esse crescimento do movimento republicano está associado aos cafeicultores aliados aos militares. Por que os militares? Os militares, eles deram o golpe, né? Colocou fim ali ao Brasil Império e se instalou a República. E os militares tinham essa força, sim. Eles tinham acabado de sair da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai fortaleceu o Brasil e o Paraguai, claro, fortaleceu o Império e, sobretudo, os militares, porque o Brasil saiu ali como um dos vencedores, né? Teve suas questões, suas perdas, mas diante do Paraguai saiu como vencedor. Então, esse ambiente, esse sentimento de crescimento, de poder, de ambição estava presente nos militares. Então, os militares se juntaram juntamente com os movimentos republicanos e deram um golpe em Dom Pedro II, colocando ali a República. Se a gente for analisar, pessoal, a história do Brasil, é o seguinte: a história do Brasil ele foi construída em cima de golpes, né? Diversos golpes foram consolidados no Brasil. Temos o golpe primeiro, o golpe, né? Lá o golpe da maioridade, né? Temos aqui o golpe da República. Em 1930, temos o golpe que Getúlio Vargas dá para entrar no poder. Em 1964, outro golpe. Então, existe uma série de golpes que foram consolidados na história do Brasil. Golpe a partir do momento que estou indo de encontro contra, melhor dizendo, a Constituição que rege aquele determinado período. Tais fatores mostraram que o sistema imperial estava instável em vários fatores. Todos esses fatores que influenciaram para o fim da escravidão demonstravam que o império estava em decadência. Estava havendo revoltas populares em todo o império. Situações decadentes no sentido de que passava fome, miséria. O Brasil, sobretudo os governantes, né, Dom Pedro II não estava mais conseguindo lidar com tanta pressão, mas ao mesmo tempo com tanta oposição ao governo. Então acabou gerando disputas de interesse. Disputas de interesse entre quem? Entre republicanos, que defendiam a república, e monarquistas, que defendiam a continuação da monarquia. Tá, pessoal? Então, a Lei Áurea, a princesa Isabel sancionou a lei que pôs fim à escravidão no dia 13 de maio de 88. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea que aboliu a escravidão no Brasil. A Lei Áurea quer dizer de ouro, e a expressão refere-se ao caráter glorioso da lei que pôs fim a essa forma desumana de exploração do trabalho. Tá? E existiram aí as resistências escravas, a luta pela liberdade dos cativos, as revoltas, fugas, assassinatos, feitiçaria, etc., os quilombos, principal estratégia, tudo isso, pessoal, contribuiu de forma direta e indireta para o fim da escravidão. Não foi somente as leis abolicionistas, tá? E aqui, a Lei Áurea, tá? Ela foi assinada, mas ela representou, sobretudo, a libertação, o fruto da luta e resistência dos negros e pressões externas, e não da bondade da princesa Isabel, como aí muitos defendem. Ela estava inserida dentro de um contexto de pressão psicológica. Não estou dizendo que foi somente isso, mas que, de certo modo, acabou ali influenciando. Tá? Então, depois da abolição, como ficará a vida dos negros? Como ficará a vida dos negros no Brasil? Vejamos. A vida dos negros no Brasil após a abolição. Não houve muita mudança. Após a abolição dos negros brasileiros, continuou muito difícil. O Estado brasileiro não se preocupou em oferecer condições para que os ex-escravizados pudessem ser integrados no mercado de trabalho formal e assalariado, como os outros países já tinham passado por esse processo. Muitos setores da elite brasileira continuaram com o preconceito. Prova disso foi a preferência pela mão de obra europeia, que aumentou muito no Brasil após a abolição.
tá? Então, veja, o Brasil deixa de oferecer suporte para integrar o negro na sociedade, os ex-escravizados na sociedade, para dar preferência aos imigrantes. É quando, após a abolição, pessoal, vai surgir aí um forte processo de imigração para o Brasil. Porque a mão de obra da imigração se tornou mais barata. Portanto, a maioria dos negros encontrou grande dificuldade para conseguir empregos e manter uma vida com no mínimo de condições necessárias, moradia e educação principalmente. Então, eles não tinham acesso a isso porque o próprio Estado da época de 1888 acabou excluindo e, de certo modo, abrindo prioridade para a integração dos imigrantes que estavam chegando ao Brasil, tá? Então, o que acabou gerando? Primeiro, a radicalização do movimento abolicionista, Caifases, ou seja, organizado por Antônio Bento Souza Castro, advogado, juiz e maçom do bolso do movimento abolicionista paulista. Com o fim da lei, tá? O movimento, aliás, com a abolição da escravatura, o movimento ele foi abolido, porque já não estava mais atendendo àquela realidade. A Lei Áurea de 88, fim da escravidão sem indenizações, o Estado não indenizou os ex-escravizados, o que gerou marginalização de negros, crise política no Império. Então, em 89, foi consolidada aí, através de um golpe, a República. É essa a transição, ok? Que aí vocês vão entender melhor quando vocês passarem lá para o 9º ano, mas que eu deixo já claro aqui para vocês que o Brasil ele é dividido historiograficamente, para facilitar a compreensão, Brasil Império, perdão, Colônia, Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. E aqui, pessoal, eu trago essa charge para que vocês possam analisar. Viva a abolição! Os brancos estão comemorando. Diziam-se que a escravidão tinha sido abolida. Mas vamos analisar essa imagem. Onde o negro está, né? Eles estão, de certo modo, ainda exercendo funções inferiores. Né? Veja aqui, garçom, limpeza, são profissões dignas. Mas viva a abolição! E os privilégios, nesse contexto, por mais que existiu a Lei Áurea, mas ainda prevaleceu naquela sociedade a ideia da superioridade branca. Ok? Então, a Lei Áurea pouco alterou a difícil situação social dos negros, porque eles ainda continuavam escravizados, ocupando ali funções, né, que, de certo modo, estavam submissos à população branca da época. Tá ok, galera? E aqui está encerrando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. Comentem o que vocês acharam, né, das videoaulas, enfim. Tenha fé, se esforce e foque no seu diferencial. Isso é o que te colocará frente a frente com os seus objetivos. Ok? Não esqueçam de fazer atividade, tá? Semana que vem vai ser uma aula diferenciada. Eu vou trazer questões e a gente vai tentar solucionar aqui juntos, ok? E semana que vem será a nossa última aula do projeto Estude em Casa Itabaianinha. Galera, do mais, espero que todos vocês tenham gostado, tá? Eu sei que diante de todas as dificuldades, a gente tenta dar o nosso máximo e que vocês fiquem em paz, fiquem bem e lembrem do isolamento, tá? Que é muito importante cuidar da nossa saída. Saúde. Valeu, galera!